Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal de Vale do Sol. Vamos iniciar o estudo pela lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza a administração pública municipal. E nós temos que saber que o município de Vale do Sol, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Não é de direito privado, como empresas públicas ou sociedades de economia mista, e também não é de direito externo, ele é de direito público interno. A banca, para tentar te enganar, ela pode dizer que o município é de direito privado ou que é de direito externo. E aí tu sabe que não, tu sabe que ele é de direito público interno. Muito bem, e aí nós temos essa lei orgânica que é a principal norma do município. No município de Vale do Sol, assim como em qualquer município, nós temos somente dois poderes. O poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário em nenhum município. O poder judiciário ou é federal ou é estadual. Não existe poder judiciário municipal. E a banca adora fazer uma pegadinha, dizendo que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Está errado, judiciário não. E o candidato tende a se confundir com isso, porque quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai ver três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são os poderes da União, não do município. Na Constituição Estadual, tu também vai encontrar esses três poderes. Mas na lei orgânica de cada município, tu só encontra dois. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Bom, um poder não pode delegar atribuições para o outro. E o cidadão que está investido em um não pode exercer função em outro, salvo na exceção que a gente vai estudar lá no artigo 68 desta lei orgânica. Então, em regra, eu não posso estar nos dois poderes ao mesmo tempo. Não é possível, por exemplo, que alguém seja vereador e vice-prefeito ao mesmo tempo, estando no executivo e no legislativo. Não é possível. Por quê? O poder executivo é a prefeitura que tem função de administrar o município, os bens do município, prestar os serviços públicos. E tem o poder legislativo, que vai fazer as leis, que vão autorizar muitas coisas que a prefeitura faz, e o poder legislativo também vai fiscalizar tudo que é feito na prefeitura, julgando anualmente as contas do prefeito. Por isso, nós temos dois poderes. E um poder não pode dar suas funções para o outro, porque o equilíbrio deles, para que nós não vivamos em uma ditadura, nós temos que ter esses dois poderes, certo? Muito bem. E nós temos, então, que é patrimônio do município, bens imóveis, direitos e ações que lhe pertençam, símbolos do município, bandeira, brasão, hino. Até aqui não costumam aparecer muitas questões em prova dessa parte. Agora vem uma informação que é muito importante e com certeza vai cair na prova. Pessoal, para quem é do município, é muito fácil saber que o dia oficial do município é o dia 10 de novembro. Mas se tu não é do município, se tu está vindo de outro município fazer o concurso aqui em Vale do Sol, tu tem que ter cuidado. Tem que memorizar o dia 10 de novembro. Uma dica para memorizar. Todo mundo sabe que dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República. É 5 dias antes. E é entre os feriados, o feriado de finados do dia 2 de novembro e o feriado da República do dia 15. Memoriza isso. E tu vai lembrar então que é ali no dia 10 de novembro, o dia oficial do município de Vale do Sol. Essa dica é só para quem é de fora, porque quem é do município tem a obrigação de saber desde sempre, né? Bom, pessoal, nós vamos adiante agora para falar sobre as competências do município. A competência do município é o que cabe ao município. Claro, é que na Constituição Federal existe uma divisão. O que cabe à União, o que cabe ao município, o que cabe aos estados. Pois é. E aí, com base no que está na Constituição, ampliando um pouco a lista, o município tem no seu artigo 6º as suas competências. O município que vai legislar, vai fazer as leis sobre assuntos de interesse local. O que é interesse local do município, ele mesmo vai fazer essas leis. Ele vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ele vai completar essa legislação federal e estadual no que for cabível. Também vai dispor sobre o plano diretor, que é a principal norma urbanística do município. Vai manter programas de educação e saúde, contando com a cooperação de recursos federais e estaduais da União e do Estado.
vai instituir e arrecadar os seus tributos. Nós vamos estudar quais são os tributos do município, e isso cai bastante em prova. Também ele vai fiscalizar, fixar e cobrar tarifas ou preços públicos. A prefeitura vai fixar quanto que é o táxi, quanto que é o ônibus, a tarifa do transporte é fixado pela prefeitura, pelo município. Também vai dispor sobre a administração e execução dos serviços locais, sobre a administração, utilização e alienação dos seus bens. Vai organizar o seu quadro, estabelecer o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores, norma que também vamos estudar aqui no curso. Organizar e prestar diretamente ou com regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Os serviços públicos do município são prestados, então, diretamente pela prefeitura ou ela passa para uma empresa, mediante licitação, que vai ter essa concessão ou permissão do serviço público. Também cabe ao município planejar o uso e ocupação do solo no seu território, especialmente em zona urbana, estabelecer normas de edificação, loteamentos, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como limitações urbanísticas convenientes do seu território, conceder e renovar licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos. Quando alguém quer abrir uma empresa, abrir um negócio, abrir um restaurante no município, vai precisar de uma licença da prefeitura. É um alvará que a prefeitura vai dar autorizando a funcionar, licenciando o estabelecimento. O município faz isso porque quando é solicitado um alvará, a prefeitura vai fiscalizar, por meio dos seus fiscais, se o estabelecimento atende os requisitos da lei para funcionar. Se ele atender, vai ter o alvará. Se não atender, não terá o alvará. E se ele pegar o alvará, começar a funcionar e deixar de atender, um fiscal pode ir lá, verificando isso, lavrar um auto de infração que pode acarretar a cassação desse alvará. Porque todo estabelecimento que vai funcionar no município deve seguir as ordens previstas em lei. Por isso, o município pode conceder e renovar a licença e pode cassar a licença nesses casos que o estabelecimento, por exemplo, se torna prejudicial à saúde, como um restaurante que não está observando normas de higiene, que pode estar causando danos à saúde da população, dentre outros casos. Também o município vai estabelecer servidões para os seus serviços. Uma servidão é uma passagem, e aí o município precisa passar uma rede elétrica, uma encanação de água, e aí ele vai abrir uma passagem numa área privada. Isso que é uma servidão, é uma passagem numa área privada. O município pode e deve fazer isso quando necessário. O município que também pode desapropriar quando for o caso. Regular a disposição, traçado e demais condição dos bens públicos de uso comum. Bens públicos de uso comum, aqueles bens que todos nós utilizamos, as ruas, avenidas, parques, praças do município. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e o ponto de parada do transporte coletivo. Também fixar locais de estacionamento de táxi e demais veículos, fazer onde é o ponto do táxi. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida aos veículos que circulam nas vias municipais. Também tornar obrigatória a utilização da rodovia, quando houver, sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, prover sobre a limpeza das vias e logradouros, remoção e destino do lixo domiciliário e outros resíduos de qualquer natureza, ordenar atividades urbanas, fixando condições e horários para o funcionamento dos estabelecimentos. O município vai determinar que horas que funciona o comércio, se abre no sábado, se não abre, se abre qual é o horário, tudo isso é fixado pelo município. Dispor sobre serviços funerários e cemitérios, regulamentar toda a questão da publicidade e propaganda, colocação de cartazes, prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada, organizar e manter serviços de fiscalização que são necessários para o exercício do seu poder de polícia. Também fiscalizar nos locais de venda pesos, medidas e condições sanitárias dos alimentos. Dispor sobre o depósito e venda de animais, bem como sobre mercadorias apreendidas, quer dizer, o que é feito quando é apreendida uma mercadoria de alguém que está exercendo alguma atividade de forma irregular. Isso vai estar lá no Código de Posturas do município. Também dispor sobre registro de vacinação e captura de animais.
Promover os seguintes serviços: mercados, feiras, matadouros, construção e conservação de estradas e a iluminação pública. Tanto que o município pode cobrar, inclusive, uma contribuição para tanto. Também regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, e assegurar a expedição de certidões requeridas a repartições administrativas. E aí, essa certidão tem um prazo de 15 dias para atendimento. Esse prazo é muito importante, tem muita chance de aparecer na tua prova. Então, fica ligado. Quando alguém solicitar alguma certidão para uma repartição administrativa, ela deve dar essa certidão dentro do prazo de 15 dias. Muita chance disso cair na prova. Muito bem. E aí as normas de loteamento e arruamento devem exigir das áreas destinadas reserva nas áreas destinadas a elas de uma zona verde e demais logradouros públicos que se construa e conserve estradas e caminhos municipais e que se coloque a iluminação pública. Sempre, então, que for feito um novo loteamento no município, essas normas terão de ser atendidas. Pessoal, nós vimos no artigo 6º uma grande lista, uma lista com 37 incisos de competências do município, competências só do município de Vale do Sol. No artigo 7º, nós temos uma segunda lista de competências, que não são só do município, são do município junto com o Estado e junto com a União. São atuações que nós teremos o governo municipal, que é a prefeitura, o governo estadual e o governo federal atuando conjuntamente para o bem-estar dos cidadãos aqui de Vale do Sol. Primeiro, o respeito à Constituição e à lei. Todos os órgãos públicos vão velar pelo respeito às leis. Segundo, assistência pública e saúde, garantindo os direitos das pessoas com deficiência. Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, com a proteção dos bens dessa natureza e impedindo a evasão de obras de arte. Também proporcionar para a população meios de acesso para a cultura, para a educação e para a ciência. Na educação é fácil de ver essa atuação dividida, porque nós temos escolas municipais e escolas estaduais. Proteção ao meio ambiente, preservação de florestas, fauna e flora, fomento, incentivo à produção agropecuária e ao abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias populares, combate às causas da pobreza e fatores de marginalização. Aqui nós temos a assistência social, que vai ter uma atuação do município, mediante convênios com o Estado e principalmente com a União. Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. E estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Esses então são as competências em comum aí do município, Estado e União. Bom, depois nós temos a competência suplementar. A competência suplementar é uma competência do município de completar as leis federais e estaduais no que se diz respeito ao interesse local, ao interesse do município. Então a gente tem, por exemplo, uma situação ambiental peculiar em Vale do Sol, que não está prevista nem na lei federal, nem na lei estadual sobre o meio ambiente. E aí o município vai lá e faz a sua lei municipal sobre esse assunto. É isso que é suplementar, é preencher o que falta, preencher lacunas na legislação federal ou estadual. Bom, e tem muita chance de cair em prova. A banca que vai aplicar nosso concurso aqui em Vale do Sol, em outros municípios, já cobrou essa mesma parte da lei. É muito provável que caia na tua prova as vedações ao município. E para te confundir a cabeça, para dificultar a tua vida na hora da prova, essa banca vai dizer o seguinte: ao município não é vedado. Olha que sacanagem. Pessoal, o que é vedado ao município é o que é proibido. Então a gente tem uma lista de proibições. Se na prova a banca afirmar que ao município não é vedado, ela está falando algo que é permitido ao município, que é o contrário do que é proibido. E é sacanagem porque confunde a cabeça, ainda mais quando tu está cansado. Então, fica ligado na hora da prova, mantenha a calma e lê com atenção se a pergunta quer que tu marque o que é vedado ou o que não é vedado. Aqui tem o que é vedado, o que é proibido para o município. Primeiro, município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? Bom, o município ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas.
Ele não pode dar dinheiro para eles, não pode subvencioná-los. E também não pode embaraçar-lhes, atrapalhar o funcionamento deles. Bem como não pode manter com eles e com seus representantes relações de dependência ou aliança. Segundo, não pode recusar fé aos documentos públicos. Não pode tratar de forma diferente os brasileiros. Não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por isso, quem é que pode fazer o concurso aqui do Vale do Sol? Qualquer pessoa, seja qual for o município. Pessoas de todo o estado, de todo o país, podem vir fazer a prova aqui para o município de Vale do Sol. Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com dinheiro público, com recursos dos cofres públicos, seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. O dinheiro público para publicidade é só para caráter educativo, informativo ou de orientação social. É o que nós temos no item 5. É só para isso que serve a publicidade com dinheiro público. Eu não posso utilizar o dinheiro público para promoção pessoal de servidores, do prefeito, prefeita ou de secretários municipais ou outras autoridades. Não pode. O dinheiro público é só para educar, informar ou orientar a população. O caráter educativo, uma campanha, por exemplo, se dirigir não beba, use camisinha, esse tipo de coisa tem caráter educativo, isso pode ser feito com dinheiro público. Caráter informativo ou de orientação social. Comunidades estão abertas inscrições para o concurso público. Comunidade tem um novo posto de saúde. Estão abertas inscrições, as matrículas para a escola pública. O posto de saúde vai atender até mais tarde. Isso é caráter informativo ou de orientação social. E é isso que a gente pode fazer de publicidade com dinheiro público. Não pode fazer nenhuma publicidade que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de uma autoridade ou de um servidor público. Também não pode conceder isenções e anistia fiscal ou permitir remissão, perdão de dívida, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Sempre que vai se perdoar uma dívida ou que alguém vai se livrar de pagar um imposto ou uma multa tributária, vai ter que ser indicado o interesse público justificado no ato. O inciso 7 é um dos preferidos em prova. É vedado, é proibido ao município exigir ou aumentar um tributo sem lei que estabeleça. Tributo do município, como o imposto, como o IPTU, por exemplo. Pode o prefeito exigir um valor maior, aumentar o IPTU ou criar uma nova taxa sem lei? Não pode. Com a lei, pode. Então, o que faz o prefeito ou prefeita quando querem criar uma nova taxa ou quando querem aumentar o valor dos impostos e taxas no município? Vão encaminhar um projeto de lei. Se o projeto de lei for aprovado pelos vereadores, aí sim o tributo vai ser aumentado. Então, pode um prefeito criar novos tributos ou aumentar? Ele pode, mas ele precisa de lei. Sem lei, não pode. Também é vedado ao município instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Também não pode estabelecer uma diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência, de onde eles vêm, ou do seu destino, para onde eles vão. Também não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que instituiu ou aumentou. Eu não posso criar hoje um novo tributo cobrando quanto a fatos que já aconteceram. Porque um tributo, ele vai identificar qual é o fato gerador. O que acontece que vai fazer com que alguém tenha que pagar aquele tributo. Pois é, e esse fato gerador vai ter que acontecer depois da lei que instituiu. Eu não posso criar tributos para o passado. Também não pode utilizar tributos com efeito de confisco. O valor do tributo não pode ser tão alto que acabe caracterizando um confisco do bem. Não pode também estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvado, exceto a cobrança de pedágio. O pedágio, pelas vias conservadas, pode ser instituído. E no inciso 13, nós temos as imunidades de impostos. Não pode o município instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e outros municípios, sobre templos de qualquer culto, sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive das suas entidades sindicais de trabalhadores
instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que atendam requisitos da lei. E também não pagam impostos os livros, jornais periódicos e o papel que é utilizado para sua impressão. Muito bem, com isso nós concluímos aqui essa parte que fala sobre o título 1. O título 1, que é um título introdutório, e eu destaco para vocês, além daquela pegadinha dos poderes que eu falei e das competências do município, comparar quais são as competências só do município do artigo 6º com as competências comuns do artigo 7º, também é importante memorizar as vedações que a gente acabou de ver. É muito comum que a banca faça aquilo que eu falei. Ela vai lá e coloca no enunciado, o município não é vedado e confunde a cabeça do candidato. Muito bem, pessoal. Com isso concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica. No próximo vídeo eu volto para adentrarmos no título 2 e vamos conversar sobre o poder legislativo sobre a Câmara de Vereadores aqui do município de Vale do Sol. Dá um clique que eu já volto. Até logo.